Boa noite. Vou começar com os meus agradecimentos, tá? À Unibis, como uma instituição assim inteira, né? Eu tive o grato prazer de descobrir como a Unibis tem uma atividade que proporciona muito conforto a uma população muito grande. E a Unibis Cultural, que nesse momento está me acolhendo a minha exposição e está me dando assim um enorme prazer. Muito grata aos meus companheiros de bancada, o Sérgio Fingerman e o Davi Leolevski. Muito grata a todos vocês que estão aqui, que abriram um espaço nas suas agendas para nos ouvirem e para apreciar o meu trabalho. Muito grata. Bom, então eu vou começar falando do chão, não é? Porque alguém vai fazer uma exposição, vai fazer um trabalho ou se dedica a pesquisar o chão. Mais perto? Tá. Porque o chão é uma coisa assim... Bom, o chão é fundamental na vida de todos nós, né? Porque se não tem chão, a gente estaria flutuando. Nós seríamos outros seres, com outras capacidades. E não, nós somos um chão delicioso, a gente caminha, a gente enfeita o nosso chão e a gente olha, não é? Mas, então, o porquê dessa minha fixação por chão? Foi por um problema que eu tive que resolver. Em determinado momento, eu fiz uma cirurgia de cervical e tive que reconstruir a minha cervical com 8 parafusos e 2 tirinhas que seguravam os parafusos. Eu perdi a noção de espaço e perdi a noção, eu tive que aprender a andar e tive que aprender a olhar para o chão e a memorizar o chão que eu iria caminhar para ter liberdade. Liberdade é uma palavra fundamental na minha vida, autonomia mais ainda. Então, foi um trabalho bem, assim, praticamente 2 anos com essa limitação de movimento. Tá? Isso aqui não existia há uns anos atrás. E aí eu comecei a... Veja, eu tinha chão, chão era a minha visão, não é? Era o que eu via o tempo todo. E aí o que eu fiz foi inventar histórias para cada chão, né? Eu comecei a olhar o chão, cada lugar tem uma forma de chão, cada lugar tem um espaço de uma forma, e cada chão conta uma história, porque é em cima do chão que nós contamos e realizamos as nossas histórias. E em determinado momento, quando eu já conseguia segurar um celular e me movimentar com bastante flexibilidade, eu fazia o caminho da minha casa até a minha fisioterapia, dava mais ou menos 25 minutos de caminhada. E aí eu comecei a reparar, fui acompanhando os formigueiros que iam aumentando, diminuindo, as plantinhas que nasciam ao redor, as rachaduras, enfim, os restos do que as pessoas iam deixando no caminho, e comecei a fotografar. Então, eu começo a fotografar isso há mais de 10 anos atrás, que eu me interesso por chão. Mas nunca, assim, era um interesse imediato de registrar aquele meu chão, de caminhar pelo chão, enfim, era a coisa de ocupar o meu passeio, né? E depois... eu tentei várias vezes fazer alguma coisa no Photoshop ou fazer alguma coisa em cima. Também não caminhei nesse sentido. E como eu imaginei que cada chão conta uma história,
é em cima dessa história da minha ida à Polônia que a gente vai comentar. Em 2019, minhas irmãs e eu fomos à Polônia com o objetivo de resgatar a memória do lugar onde a minha mãe nasceu. A minha mãe nasceu numa data bastante especial, dia 11 de novembro de 1918, o dia do armistício da Primeira Guerra Mundial. Na hora que ela nasceu num território alemão. Depois, no dia seguinte, aquela região toda se transformou em Polônia, os alemães pagaram como indenização de guerra o território. E aí, eles foram evacuados, não é? E a família da minha mãe veio para o Brasil em 1922, acho que num dos primeiros imigrantes após o acordo do Brasil e Alemanha para receber imigrantes. Então, Budzin, que é o lugar onde ela nasceu, me encantou. A Polônia, nós fomos na primavera, em abril, e a Polônia tem, essa área rural em especial, ela tem um ar fresco, incrível, um perfume de todos aqueles campos que estavam plantados, que estavam começando a germinar. Então, o encontro com o lugar da onde realmente eu vim, da onde assim, eu pertenço a esse lugar também, me fascinou. E a Polônia inteira, ela tem um perfume que me encanta. E nós passamos praticamente um mês na Polônia, entre Polônia até chegar a Berlim. Bom, em determinado momento, nós paramos em Auschwitz. Então, eu venho com uma história de Budzin, do lugar onde a minha mãe nasceu, de um frescor incrível, de um acolhimento, e entro numa área que a sensação que eu tenho é que foi feito um recorte dentro desse território, e um recorte de uma aridez, o chão é morto, visivelmente morto, é denso, há uma sensação de agonia, a palavra não é tristeza, é uma outra palavra que a gente tem para esse lugar. Daqui a pouco eu lembro. Mas é um lugar assim que te tira muito da respiração. Eu não respirava com o meu pulmão inteiro, eu respirava aqui em cima, uma respiração muito curta. E eu tenho como eu tive que fazer muito exercício de respiração por conta do meu pescoço, essa sensação de respirar é uma coisa que eu também presto muita atenção. Aí, nós entramos, uma quantidade de visitantes enorme, absurda. Nós fomos todos os visitantes têm que seguir um guia, tá? E nós fomos caminhando. Ficamos mais ou menos 2 horas na área externa. O campo foi restaurado, uma parte dele foi restaurada, tá? E a linha do trem praticamente divide isso. A parte da direita, de quando você entra, é o que restou, do jeito que desses anos todos, como ela foi se deteriorando, e a parte da esquerda foi restaurada. Tem vários monumentos, várias coisas que se referem à história, tá? E alguns pedaços continuam, os fornos, aquela parte continuam assim, do jeito que foi deixado. Aí nós entramos dentro dos galpões. Os galpões, eles foram transformados em museus. E eles seguiram regras museológicas extremamente bem feitos,
tá? Que cumprem a função dele de museu da memória e de área de pesquisa. São tudo muito organizado, tudo muito ordenado, tá? Mas, veja, o meu histórico é chão. Então, eu olhei para o chão e descobri um chão que era uma cartografia daquele lugar. Esse chão é composto de 3 cores, branco, vermelho e cimento. Agora, essas cores, elas se completam, tá? E formam uma cartografia, uma história. Tá? E eles foram completados do mesmo jeito que a gente vê aqui, quando vão preencher os buracos que a gente tem nas ruas, que é só assim, aquele buraco, você coloca um pouco de cimento. Aquele espaço que tem um furo, eles vão completando. Então, eles vão deixando o rastro da história desse lugar. Essas junções, elas são de densidades diferentes, e de épocas diferentes, e de envelhecimento diferentes. E elas vão contando a história daquele lugar. Eu fui pesquisando a que momento da história essas cores se referem, esses pedaços de solo vão se referindo. Na minha pesquisa, gente, pesquisa de artista não é pesquisa de antropólogo, nem de historiador, é pesquisa de artista, é imagem, tá? Para a gente, o que conta é imagem. A gente tem que deixar isso claro, porque complica. E aí, o branco, eu imagino, daquilo que eu pesquisei, que ele foi instalado na década de 30. Na década de 30, esse espaço era um espaço de um acampamento militar. Ele tinha já uma facilidade de comunicação, porque é uma área muito central muito central. Então, assim, era um lugar de passagem, tá? Então eles tinham lá já o trem, os trilhos de trem, as estações de trem. Na década da Segunda Guerra Mundial, eu acredito que se refere ao piso vermelho. Então, eles devem ter preenchido os buracos, tá, com essa massa vermelha. E eu acredito que, na década de... quando transformaram essa área em museu, é que os buracos foram preenchidos com cimento. Então, essa densidade desses solos fez com que eles se abrissem e se rachassem de forma diferente. Agora, quem já leu Didi Huberman, Lascas, se eu não me engano, eu nunca sei se é Lascas ou Cascas, ele fez também ele tem esse olhar para o chão muito próximo do meu. Aliás, eu só consegui ir adiante com o meu projeto porque eu falei, eu tenho respaldo de uma pessoa que tem um olhar, uma porque ele é judeu e a outra porque ele é um pesquisador, ele é um psicólogo, ele é alguém que escreve sobre isso. Então, ele me dá um respaldo teórico que me salva, mais ou menos. E ele fala, o que eu senti quando comecei a fazer esse trabalho, é que esse chão grita, esse chão pede socorro, ele precisa de ser olhado, ele precisa de respirar, ele precisa de ar para ocupar o espaço dele. E aí eu comecei a trabalhar essas fissuras todas. O primeiro, quando cheguei em casa, depois de ter fotografado todo esse chão, cheguei no meu ateliê, eu abri essas imagens e elas realmente contam uma história que está ali escondida, tá? E
eu decidi que eu iria trabalhar na ordem dos cliques, porque na ordem dos cliques eu sabia mais ou menos o que caminho eu tinha percorrido e sabia muito das emoções, do que aquilo estava me contando. Para fotografar, eu não tinha espaço para fotografar, porque a quantidade de gente era muito grande. Eu fotografei sem escolha. Eu abaixava onde era possível abaixar e, com o celular, eu fotografava no máximo nessa altura. O chão está ali, tá? E eu com o celular aqui nessa posição. Então, foi uma surpresa as imagens que eu percebi, as imagens que eu fui abrindo. A primeira imagem é a que eu dei o nome de personagem. É a primeira imagem do chão. O chão que a gente está pisando aqui são as fotografias originais. E é a primeira imagem na parede. Eu deixei essa imagem. Ela me causou um constrangimento horrível, porque eu enxerguei uma pessoa, um ser humano esfarrapado, que sobrou de alguém que passou por um nível de crueldade que eu não consegui absorver. Tá? Eu não consegui trabalhar essa imagem. Eu enrolei durante 3 semanas. Eu falei, gente, isso aqui não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Aí o que eu resolvi? Eu mantive a estrutura e chapei as imagens todas com tinta chapada mesmo no duro. Para quem trabalha com imagem, quem trabalha com gravura, quase como se eu estivesse fazendo uma serigrafia. E aí, eu comecei a escrever anotações. Esses manuscritos estão na parede também, alguns manuscritos. Na realidade, eu tenho uma pasta mais ou menos dessa altura de manuscritos. Eu não sou uma pessoa organizada, tá? Nem metódica. Então, os manuscritos são assim. Eu estou pintando, desenhando, fazendo qualquer coisa e tem um papelzinho do meu lado, que pode ser um papel qualquer um, tá? Restos de desenho, enfim. E eu escrevo, e eu tive dessa vez, que também não é comum acontecer, eu fui juntando isso numa pasta na ordem que isso foi acontecendo. E aí eu fui caminhando. Esse personagem passou a ser o meu guia dentro desse subterrâneo. Quando a gente trabalha no Photoshop, a gente trabalha as imagens por camadas. Tá? Aqui, quando fica aquele vídeo que estava passando, é o resultado dessas camadas, dessas sobreposições, só que aí elas foram colocadas em um outro programa, elas foram colocadas dentro de um programa de animação. Então, nós tínhamos a liberdade de flutuar com elas e colocá-las de forma que fosse mais adequado para a gente, aquilo que a gente achou legal que fosse acontecer. E quando eu trabalho emocionalmente, eu me imaginei como um arqueólogo que desce camadas, tá? O arqueólogo desce as camadas até ele achar o objeto que ele está procurando ou que ele, enfim, que apareceu naquele momento. Então, eu considerei o meu personagem esse objeto precioso que me acompanhou durante toda a minha descida a esse subterrâneo. Então, eu trabalhei 2 coisas ao mesmo tempo. Eu trabalhei a organização, vamos dizer, a produção da imagem no Photoshop, camadas para cima, e emocionalmente as camadas para baixo, tá? Que estão nos meus escritos, nos meus manuscritos. Conversei com o meu personagem o tempo todo e é óbvio que eu tenho uma boa imaginação, não? Mas não é isso, não é imaginação que eu não escrevi imaginação, eu escrevi as emoções de trabalhar essas imagens e de ter estado naquele lugar. E de perceber
que é uma história que deveria servir de reflexão para que nunca mais acontecesse. Tá? Bom, eu mais uma vez agradeço vocês estarem aqui. Eu vou passar a palavra para os meus dois grandes amigos, Sérgio Fingermann e Davi Lewinski. Davi não quer que está à esquerda começa. Aliás, acho que você está à minha direita. Aqui está ligado? Acho que eu tenho que ligar. É isso? Olha, eu não sei. Eu tenho que ligar aqui? Sim. Acho que eu tenho que ficar segurando. Bom, boa noite. Eu queria agradecer o convite da Unibis Cultural de estar mais uma vez aqui. Uma curiosidade, eu fui o artista que organizou a primeira exposição daqui, ainda quando não era Unibis, quando inaugurou esse prédio, que era a Casa de Cultura de Israel. E eu fiz uma exposição chamada, onde eu misturei artistas brasileiros e outros de origem árabe, e era uma exposição sobre a linha que costurava as diferenças, né? Uma exposição que ficou, acho que foi muito feliz. Então, eu queria dizer isso, que eu tenho uma alegria de retornar aqui. E agradecer ao convite da Helena, de poder participar com o Davi dessa conversa. Eu conheci a Helena há muitos anos atrás, estava contando isso para alguém aqui, mais de 30 anos, quando eu estava expondo na Galeria Paulo Figueiredo, em Brasília, e a Helena, eu conheci ela como artista, participante ativa de salões de arte, de exposições coletivas, conheci o trabalho dela. E ela nos convidou para almoçar na casa dela. E tive contato com a energia da Helena, que é uma artista inquieta, que, além de construir o próprio trabalho, ela sempre teve uma preocupação ética, moral, de ser atuante, né, na cidade, no meio. Então, ela era uma agitadora cultural, chamar assim, a Helena, e continua sendo. Então, ao longo desses tempos, nós nos encontramos algumas vezes, assim, profissionalmente, e na época da pandemia nos reaproximamos. E aí eu pude acompanhar o desenvolvimento do trabalho da Helena. Então, esse processo, que acho que antecipou a viagem, né? Foi anterior à viagem, e em que a Helena estava nesse mergulho de olhar para o chão, eu diria assim, olhar para as insignificâncias e extrair isso antes de viajar, né? Eu estou falando no Brasil, lá em Brasília, olhar para o chão que retinha a sensação do tempo passando, do tempo acumulado, e fazer uma espécie de arqueologia ali, explorando essas camadas quase que ficam invisíveis, mas que dão acesso a uma sensibilidade dela. O que me chamou sempre a atenção no caso da Helena Lopes como artista, que não é uma artista que fica expondo somente a sua sensibilidade. Ela tem um compromisso de falar dessa atividade dela, fazer depoimentos. Então, ela transita por uma coisa, você vê que ela tem um pensamento muito organizado, quando eu me impressionei, que é raro nos artistas plásticos. Ela tem um compromisso com um dizer, com um compromisso ético de traduzir essa responsabilidade dela como artista também, de deixar um testemunho do que ela estava fazendo. Bom, enfim, o resultado está aqui, nessa exposição, que eu percebo que a Helena, se a gente oferecesse para ela uma itinerância dessa exposição para outros lugares, eu acho que ela vai montar cada vez diferente, porque eu imagino que ela volta para o ateliê dela e ela se energiza novamente,
ela associa imagens, ela cria narrativas. Então, a Helena, eu acho que ela tem essa qualidade de oferecer a experiência visual, oferecer uma reflexão sobre a experiência visual, e às vezes recorrendo à palavra, outras vezes recorrendo à imagem. Então, e eu diria que Helena é uma viajante pela vida. Ela está sempre numa posição que é muito rica, porque ela é uma viajante, a Helena é uma estrangeira. Ela sempre fala do contato dela com as coisas, com o mundo, mas se retirando dele. E queria chamar a atenção que, como o filósofo fala, o que é ser contemporâneo é justamente aquele que consegue não pertencer ao seu tempo. Tem esse paradoxo. É como alguém que olha um pouco de fora, como se estivesse olhando de um drone o seu tempo. E eu acho que Helena tem essa qualidade que eu queria abrir aí a nossa conversa falando disso. Tá ok? Boa noite a todos, a todas. Agradeço também o convite feito pela Unibis. É um prazer estar retornando a esta casa. Acho que o Sérgio e eu fazemos parte do chão, né? Do outro chão, porque a nossa história passou por aqui, em termos de que eu colaborei na direção, no conselho diretor da Casa de Cultura de Israel, quando não era a Unibis que estava aqui atuando. Então é um prazer estar de volta aqui e agradecer a Helena o convite para compartilhar com vocês algumas ideias. Como psicanalista que eu sou, eu não tenho a expertise da arte, mas a arte faz parte da vida do psicanalista, porque através da arte o sujeito expõe os meandros da sua alma, os conflitos, as ansiedades, os temores, os anseios, as fantasias, as transformações. Então, Freud já colocava isto nos seus trabalhos, da importância da arte. O artista veio antes da psicanálise, né? Se a gente pega os textos do Shakespeare, por exemplo, são textos profundamente de um conhecimento profundo da natureza da alma humana. Quando a gente estuda a Torá, tirando o aspecto religioso, o que a Torá mostra no Velho Testamento, depois o Novo Testamento, né? Os conflitos da alma humana, né? E o que faz o psicanalista é entender estes conflitos. É quando a dor não pode vir à tona, ela vira sintoma. O artista tem o dom de transformar aquilo que não está dito na sua arte, quer seja a música, quer seja a fotografia, o desenho, a escultura, né? Onde alguma coisa da subjetividade, da maneira como o artista vive aquilo em função da sua história de vida, da sua percepção do mundo, como ele transforma isso numa linguagem que não é esta que nós estamos falando, né? Mas é algo que contém algo da sua interioridade, em que o escritor vai colocar em palavras, o músico na música e a artista plástica nas maneiras como ela vive o impacto daquelas imagens e transforma em novas imagens. Então, eu vou usar uma expressão que eu li agora no final de semana, o Karnal,
no Estadão, acho que de sábado, de domingo, e eu estava me preparando para essa nossa conversa, né? E ele diz lá, quebrar o gelo, né? É uma expressão do Shakespeare. Quebrar o gelo, o quebrar o gelo vem de que é preciso quebrar o gelo para que os animais que estão submersos no mar, né, possam ter chance de ter oxigênio para poder respirar. Então, isso se transformou numa forma de abrir a alma, criar rachaduras, criar espaços que permitam que os sentimentos venham à tona e se transformem. Então, eu acho que as fotos da Helena, se eu visse as fotos, simplesmente as fotos, eu não saberia dizer o que eu estou falando agora. Mas quando eu pude ler a sua história e as motivações racionais e inconscientes que te levaram a fotografar o que você fotografou, afinal você foi ao campo com um determinado pretexto. Você queria resgatar com sua irmã alguma coisa da história dos seus pais. Quer dizer, você queria encontrar algo do desconhecido que existia na vida relacional entre pais e filhos, que estava presente, mas que não estava comunicado de alguma forma, existiam lacunas. Na verdade, eu vou fazer um pequeno parênteses aqui, como é que nós nos conhecemos? Graças a lacunas e a rachaduras que existem no nosso terreno. Eu havia escrito um livro chamado Meu Pai, um Desconhecido. Meu pai veio da Ucrânia, de Odessa, e um amigo em comum, Max Perlingeiro, fez a ponte entre Helena e eu, e a Helena acabou me convidando para escrever o prefácio do livro dela. Alguma coisa do que ela leu deve tê-la sensibilizado, e da minha parte, aquilo que eu vi nas imagens e li o texto dela, me sensibilizou, porque uma série de lacunas na história da minha família e lacunas na história da família dela, né, nos puseram numa situação de uma proximidade, de uma familiaridade, de uma intimidade, em que, apesar de nós não sabermos o conteúdo íntimo de cada uma dessas situações, nos aproximou profundamente a ponto de me estimular a escrever o que eu escrevi sobre o que as imagens dela mobilizaram na minha pessoa, rachaduras que expressavam o sofrimento da alma e rachaduras que permitiam que aquilo que estava encriptado, escondido dentro da alma de cada um de nós, pudesse vir à tona e se transformar numa imagem, num texto, numa música ou numa dança, e que a Helena também soube fazer através das imagens dela. Não sei se vocês já percorreram a exposição, mas algumas destas imagens, quando a gente sabe a história, você disse que foi fotografando sem muito espaço, mas como psicanalista, eu suspeito que no teu inconsciente você não fotografou a esmo. Aparentemente é a esmo, mas alguma coisa lá dentro te direcionava para essa ou aquela rachadura, porque as rachaduras que você trouxe, elas são muito intensas, muito cheias de significado, né? Então, alguma força interior, que nem sempre a gente tem conhecimento do que mobiliza ou direciona o olhar. Depois isso é transformado e o observador também vai transformar aquilo que ele observa. Quer dizer, a subjetividade de cada um cria uma nova arte
diferente da arte criada pelo artista criador. Então, é um processo dinâmico, intenso, de contínua transformação. Provavelmente, as pessoas que estão aqui presentes estão ouvindo a mesma fala de cada um de nós, e cada um vai transformá-la na sua maneira de ouvir, de sentir, de conectar através de associações, de conexões internas, de associações livres, a vivências, a outras imagens que levam a que cada um conte a sua história diferente da história do outro, né? Com a sua particularidade, com a sua singularidade, com a sua especificidade, mas algumas coisas são mais contínuas, mais perpétuas, não sei se é uma boa expressão, mas que se transmite de geração em geração, que se transmite nas vivências, como nós transmitimos para os nossos filhos, heranças que nós tivemos educacionais que vieram dos nossos pais, de geração em geração. E isso dá uma continuidade histórica àquilo que se apresenta. Talvez eu pudesse... Tem muita coisa para falar, mas acho que eu poderia interromper aqui e abrir para uma conversa entre a gente. Não sei se é essa a ideia. A gente gosta de perguntas, gente. Isso. Olha, isso foi acontecendo quase que espontaneamente. Isso foi acontecendo, essa mistura que eu fiz para quem já leu o livro, ou quem teve assim, a curiosidade de ler algumas dos manuscritos que estão na parede. Eu fiz uma mistura de emoções, tá? Por quê? Porque muitas coisas que eu pensei, que eu senti na hora que estava realizando as imagens, elas também reverberaram na história da minha casa, coisas que eu vivi com a família da minha mãe. Meus pais são imigrantes. Então, o meu pai é português, tá? E ele veio de Portugal com, não sei se 4 ou 5 anos, mas foi uma escolha do pai dele, do meu avô. Tá? Em determinado momento, como a mulher dele tinha falecido da gripe espanhola e a filha menor, ele catou tudo, eu não fico mais nessa terra, aquela coisa de português que tem aqueles assim, ataques assim, meio sem sentido, e veio para o Brasil. Na família da minha mãe, não foi uma decisão daquela família. Eles perderam várias coisas. Eles perderam aquele país onde eles nasceram, não tinha mais capacidade para recebê-los. Ai, gente, olha que coisa mais linda. O Gero acabou de chegar, ele fez a expografia desse espaço, de São Paulo, que eu fiz na Vila Mandaçaia em julho, e do Museu da República, que tem a exposição agora nesse momento. Gabriel fez toda a arte final do livro, tá? E, assim, são 2 braços direitos. Assim, iremos trabalhar mais ainda, porque abriram mais espaços para a gente, tá? Bom, então vamos lá. Então, desculpe interromper, viu a tua resposta. Mas então, e aí
assim, não tem escapatória não relacionar com a minha vida, porque eu falo de coisas que fazem parte da vida de todas as pessoas, especialmente desse segmento de... É diferente você ser um imigrante porque você quis ser um imigrante. É diferente do imigrante que ele saiu do país, que não conseguiu mais acolhê-lo. As histórias familiares dos dois lados são completamente diferentes. Meu pai, uma família de portugueses, todo mundo muito junto, sabe? As festas são de mesas enormes, com toda a família, porque era possível esse encontro. Todos eles estavam juntos o tempo todo. Os imigrantes, eles, no caso do navio que a família da minha mãe veio para o Brasil, ele parou no Rio Grande do Sul. Ele não parou nem na Bahia, nem em Recife, nem em São Paulo, nem no Rio. Tá? Eles fizeram não sei que corte de navio aí, que passagem, que caminho que eles foram, mas eles foram direto para o Rio Grande do Sul. Uma área totalmente inabitada, despeja uma família de alemães que não falam uma palavra em português, e Deus te ajude. E isso, no caso da família da minha mãe, desagregou todo mundo. Os filhos, minha mãe é mais jovem de 15, os filhos que tinham independência já de trabalho, de postura de trabalho, foram embora. Ela ficou com 5 crianças pequenas. Então, é um desarranjo de neuroses que, haja Deus, quando eles se encontravam, nós, 4 filhas, não chegávamos nem perto, a gente fazia uma volta para chegar perto da minha mãe, porque ela ficava enlouquecida. E nós não falávamos alemão na minha casa, porque nós ficávamos perto da família dos portugueses. E que nós éramos uns estrangeiros dentro daquelas famílias. Nós éramos uns estrangeiros para os alemães, porque ela se casou com um português. E éramos estrangeiros junto com os portugueses, porque a minha mãe era alemã. Então, essa questão de pertencimento, que eu falo muito no meu livro, tem a ver com isso. Eu passei a me pertencer, a entender o que é pertencimento, quando eu cheguei naquele lugar onde a minha mãe nasceu e o meu pulmão se encheu de ar fresco. Eu falei, gente, eu pertenço a um lugar. Então, todas essas emoções ficaram permeadas no meu trabalho. Quase para um bom psiquiatra, para um psiquiatra que quiser curtir aquilo como estudo de psiquiatria, dá um bom trabalho. E como artista plástico, eu entro num espaço também onde eu fiz uma bruta de uma pesquisa em cima de áreas desconhecidas. Foi um dos momentos mais férteis da minha vida produzir esse trabalho. E foi aonde eu consegui não pensar no resultado. Eu estava tão imbuída de estar dentro desse espaço que eu não me preocupei com nenhum resultado. Aliás, esse trabalho ficou armazenado. Então, nós fomos em 2019, em 2020, a parte toda de imagem, pelo menos a maioria, já estava pronta. Em 2020, meu marido faleceu, em abril de 2020. Meu marido faleceu depois de 6 anos de um processo assim, onde a minha casa foi transformada num mini hospital para poder atendê-lo, e eu deixei de pintar. Então, quando eu fui procurar o Sérgio para fazer a mentoria, faziam 6 anos que eu não tinha um trabalho regular. Eu tinha esse trabalho, mas eu não fiz nada durante 6 anos. Eu não fiz nada, eu fiz esse trabalho, tá? Mas, assim, e a coisa mais engraçada, a última imagem que eu criei foi na véspera da morte do meu marido.
Depois disso, eu não mexi mais em imagem. Eu fui voltar a trabalhar imagens, tudo ficou muito armazenado, ficou tudo engavetado. E, num final de semana, um colecionador de Brasília me telefonou, o Fernando Bueno, e ele disse, olha, eu estou com um casal de galeristas aqui e eu quero tanto que eles conheçam o seu ateliê. É domingo, eu sei que é difícil, você pode recebê-los? Eu falei, posso sim, vamos lá. E aí, eles são judeus, tá? E conversando, eu não mostrei o trabalho de Auschwitz para eles, mas no final da nossa conversa, a gente já estava quase se despedindo, acho que é Cláudio o nome dele, ele olhou para mim e falou assim, puxa, mas você de que? Quais são os seus ascendentes? Eu falei, a minha mãe nasceu na Alemanha, que depois foi Polônia, meu pai é português. Na Polônia, meu pai também nasceu na Polônia. E aí a coisa aconteceu de eu mostrar aquilo que já estava feito. E aí eles é que me trouxeram pela primeira vez para a Unibis em 2021. E depois eu fiz um projeto para o Museu Judaico, que não foi... Aliás, gente, eu não posso dizer que eu fiz um projeto. Eu falei o que eu queria fazer, eu não escrevi um projeto. E aí eu também não posso me queixar deles não terem me acolhido. E aí, por acaso, eu vim para cá agora. Alô? Ouvindo a Helena, ela fez uma sequência de ideias e isso me leva a pensar a importância desse trabalho onde você retomou a vida, né? De um lado, a morte, né? O que você viveu no campo de concentração, essas lacunas ligadas inicialmente à morte, depois à morte do seu marido, né? Mobilizaram questões internas que levaram você a retomar a vida, né? E a repaginar as coisas. Então, a gente poderia dizer vida e morte, né? Ou guerra e paz, né? Estão presentes de um modo inconsciente, estão presentes ou estavam presentes, hoje já não são inconscientes, já estão aqui já está projetado nas figuras e nós estamos falando delas. Então, mas teve uma mobilização interna ligada à dor e à transformação no sentido da vida e esperança para frente. Foi isso mesmo. Eu mudei muito depois desse trabalho, mas muito, muito mesmo. E quem me conhece, quem convive comigo sempre, eu realmente eu ampliei o meu espaço de uma forma incrível. Assim, passei a fazer coisas que eu tinha tanto receio, às vezes, de fazer. Não. Eu acolho um monte de gente dentro do meu ateliê, faço mentorias. Quando eu vejo coisas assim, olha, eu repito tanto que você fala, eu faço cola. Pode, não pode? Pode, tá bom. E, acho que há um mês atrás, ou um mês e meio atrás, aconteceu em Brasília uma exposição na 508 Sul, para quem conhece Brasília, e foram 5 artistas, foram 5 exposições individuais dentro de um mesmo espaço, no mesmo dia. 4 dessas artistas tinham passado pelo meu ateliê. E eu faço uma catequese, assinatura. Você tem que ter o teu trabalho é redondo, não é para ficar catando coisa no ar para atender
ou qualquer coisa que você imagina. Não é isso, é pesquisa. Gente, eu senti tanto orgulho quando eu entrei lá dentro e eu vi 4 daquelas pessoas que tinham passado pelo meu ateliê com uma exposição redonda, com uma assinatura. Eu falei, uau, está valendo a pena. É por isso que a gente faz essas maluquices, não é? Está valendo a pena. Você está aqui porque está valendo a pena. Porque o Sérgio fez parte enorme. Assim, chegou num momento que eu não conseguia mexer nesse trabalho. Por 2 razões. Uma, porque o assunto estava meio embaralhado na minha cabeça, e outra, porque faziam 6 anos que eu não trabalhava constantemente. Então, eu tinha perdido essa organização da produção. O Sérgio falou assim, pode esquecer esse trabalho. Você vai fazer uma coisa que nunca tinha feito antes. Foram aqueles vermelhos que você chama de vitrais luminosos. Quer falar deles um pouquinho? Acompanhando o trabalho da Helena, ela tem uma qualidade que é fundamental para os artistas. Quer dizer, a Helena, ela começa muitas vezes por um fazer distraído. Ela pode fazer por uma mancha, ela pode começar a criar uma intensificação nas cores, ela vai indo, mas é curioso que, em dado momento, aquilo começa a ganhar um sentido que vai passando por uma gramática, vão se constituindo um vocabulário de imagens, e ela começa a fazer uma língua própria com esse processo. O que sempre me chamou a atenção no caso de Helena, que ela tem uma reflexão, e a reflexão nasce a posterior, quando ela faz o trabalho, não nasce antes, o que é uma qualidade para um artista plástico, porque o fazer do artista plástico, ele precisa, a gente trabalha a 40 centímetros de uma parede, de um cavalete, mas você precisa criar uma distância para enxergar. E quando você está distante do próprio trabalho, não é mais o olhar de quem fez o trabalho, é um olhar que contém a cultura, que contém outras referências. E eu acho que a Helena sempre soube trabalhar dessa maneira. Então, buscando um diálogo com outros artistas, buscando associação com outras linguagens, seja a literatura. Então, na Helena, aparecia muito essa questão da palavra, um bem-dizer, ao mesmo tempo, uma percepção de que a palavra não alcança e que talvez a imagem tenha uma qualidade de chegar muito rápido e pela totalidade. Eu percebi, nesse tempo que eu estava com a mentoria, a Helena, vamos dizer, muito viva, muito ativa nessas questões. Não sei se eu estou sendo claro, mas porque a Helena não é escrava de uma ideia e ela produz um trabalho para que esclareça a ideia que ela teve. Não, é um fazer distraído, é um fazer sem sentido, sem destino, mas que se organiza no processo de fazer. Nesse sentido, antes de começar, eu troquei, é parecido com o processo analítico, que é também ir numa sessão e um falar que, de repente, exige dos dois, do paciente e do analista, uma atenção que não é dar, é construir possibilidades com aquilo, né? Então, eu acho que a Helena tem essa qualidade, ela tem essa inquietação. Eu acho, tentando falar a pergunta que surgiu aqui com você, eu acho que a Helena, ela põe em dúvida se ela está vendo alguma coisa ou se ela está se lembrando. O trabalho dela tem, vamos dizer assim, uma capilaridade onde isso não fica claro. Seja na escrita, no livro, a gente percebe isso. Ela mistura tempos. O
os tempos misturados fazem que a gente entre num estado de sensibilização, que a gente flutua. Por isso que, assim, quando ela descreve o nascimento da mãe e ela é testemunha ao lado daquele bebê, ela mistura esses tempos e ela nos prepara para um estado mais inesperado, de surpresas, que as associações livres podem... Oi? Isso, ela nos dá esse estado onírico. Você quer completar? Eu não sei quantos aqui têm a experiência de análise, né? De ser analisado. Bom, eu falo dos dois lados, né? Fui muito analisado, não significa que resolveu todos os problemas, né? Talvez acrescentou mais problema do que resolveu. E do outro lado, de colaborar com as pessoas fazendo análise. Mas tem um processo na análise. Primeiro, a função do analista é de observação ou de escuta, gente, né? É uma escuta que envolve o ouvido, o olhar, a vibração, e não é aquilo que a pessoa fala que é o que mais importa, é o que ela não fala, é o que está na entrelinha do discurso, que cabe a gente formular uma hipótese e ver se aquilo faz sentido ou não para o paciente. E o que do paciente mobiliza no analista, que ao perceber no que ele foi mobilizado, pode construir uma hipótese e novamente formular o seu paciente. Então eu penso que a Helena é um bom prato analítico, no sentido de que não estou aqui colocando nenhuma outra ideia, a não ser do fenômeno criativo, que eu quero chegar no fenômeno criativo, que é um processo, parte é consciente, mas a maior parte do processo criativo, ele é inconsciente. Você está trabalhando com um personagem, você estabelece as características do personagem, mas na medida em que você vai desenvolvendo este personagem, estou falando agora como autor, né? O personagem vai criando uma identidade própria, que você mesmo não sabe de onde veio isto e que se projeta neste personagem. E muitas vezes o personagem adquire aspectos que a gente pode chamar, tem um trabalho do Freud chamado, é o desconhecido que está dentro de nós, mas que a gente consegue involuntariamente projetar na imagem e depois isso dá para ser lido ou levantado como hipótese que o outro paciente poderá dizer se aquilo é condizente ou não, se faz sentido ou não faz sentido. Então, eu penso que do que eu pude entender da relação texto-imagem, que é um pouco um sistema de associação livre, né? Há uma parte que é lógica, racional, tem coerência, e uma outra parte que vai saindo do fundo da alma, né? A proposição que eu fiz aqui, que é um nascimento, um renascimento, ela surgiu desse nosso encontro agora, né? Das associações que foram feitas e que permite fazer esse tipo de hipótese e que você gentilmente concordou, né? Então, a intimidade do processo artístico é semelhante ou equivalente ao processo analítico, ao que se procura na psicanálise, e que é um estado um tanto de sonho, né? Tem o sonho contado, que ele é uma transformação do sonho sonhado, né? O sonho manifesto e o sonho latente. E a obra de arte, de certa forma, é assim, porque depois vai ajeitar a cor, vai ajeitar a textura e tal, para dar maior
profundidade, maior contraste e tal, mas tem um processo que caminha de forma inconsciente. Eu queria fazer um comentário que se confirma o que eu conheço de Helena. Eu falei no início que eu acho que ela é uma estrangeira. Ela tem permanentemente, ela olha a vida, e o que eu acho uma grande qualidade de ser humano e de artista, de não pertencimento. E na descrição dela, na vinda dos pais, da família materna, que vão para o Rio Grande do Sul, e depois o contato com a família, a mãe já casada com o pai, e que ela fala, nós sempre fomos estrangeiros, nem pertencíamos demais àquela família alemã, e nem a família portuguesa. Então, eu acho que na Helena, isso é uma condição meio artística, porque esse ser de não pertencimento, ele é fundamental para você conseguir enxergar, como eu falei, enxergar o seu próprio tempo. Você não pode estar plasmado, completamente aderido ao seu tempo para enxergar ele. Você tem que ter um recuo. A posição artística é a mesma. O artista, para enxergar o que ele está fazendo, ele tem que ser um outro. Inclusive, ele tem que fazer uma coisa que eu falo muito em aula, uma espécie de um jejum de si mesmo, para não olhar o trabalho como um desejo. E eu acho que a Helena faz isso e fala isso o tempo inteiro, dessa posição dela de estrangeira, de falar dos sentimentos, de falar da memória e, às vezes, falar, ela está inventando. Ela mistura tudo isso e eu acho que o resultado é muito bom. Então... Veja, na escrita, esse processo está sempre presente, mesmo na história, na historiografia, porque existe o fato narrado, existe o fato vivido e o fato transmitido, e ele é transformado, e depende de como cada um vê. A minha imagem daqui para o público é diferente da imagem que você tem do público. É o mesmo público, mas o ângulo de percepção é diferente, e isto leva a fantasias, a imaginações, a pensamentos também diferentes. Então, esta relação que você está colocando, pertencimento, não pertencimento, só faz sentido não pertencimento porque tem pertencimento. Só faz sentido a realidade porque tem a fantasia. Então, esse contraste, e que ela coloca em todas as imagens que ela faz, e especialmente naquela que tem as carinhas, quem passear aqui vai ver que tem as rachaduras e imagens, e ela humaniza a cartografia, a expressão que ela usou. Ela transforma o espaço em algo que leva à figura humana. Então, tem o irreal e tem o real. Tem o drama e tem a alegria. Então, ela está sempre fazendo esse contraste de afetos através da linguagem pictórica. Nós acabaram de nos avisar que a gente tem 5 minutos. Alguém gostaria de fazer mais uma pergunta? Nós ficaríamos contentíssimos com mais uma pergunta. Você está aqui a última, dá uma lembra começando das artes, em relação à expressão, como se aprofundar mais em si mesmo. Olha, eu acho que... Bom, primeiro a gente tem que ter um vocabulário, tá? Eu tenho feito 2 experiências no ateliê, de mentoria, de imersão e que eu vou começar agora, uma criação de vocabulário. Você precisa de fazer
a imersão, porque dentro da imersão, quando eu faço imersão em Brasília, eu faço com o Bené Fonteles. Por quê? Porque é uma hora em que é uma experiência. Você não tem que ter um produto. Não ter um produto é fundamental para você, de repente, descobrir coisas que você realmente gostaria de fazer e não tem coragem, coisas que estão dentro de você e você nem imagina, porque o teu vizinho, de repente, joga lá uma tinta e você se joga em cima da tinta e vai fazer uma outra coisa. Então, ela é fundamental na tua formação como artista. A parte Então, você tem a imersão, tem a mentoria. A mentoria é quando eu tive o resultado daquelas 4 pessoas que passaram pelo meu ateliê, que é conversar sobre o que está fazendo. Eu uso, como eu tenho um espaço grande, eu peço para que todos os trabalhos sejam colocados, tá? E eu não estou interessada em saber o que aquela pessoa está querendo falar com o seu trabalho. O que eu peço é para que cada um vá conversando e ela participa dessa conversa, tá? Então, é uma forma de enxergar o trabalho do outro, porque você enxergando o trabalho do outro, você se enxerga, pensa no outro como espelho, tá? Se você olhar o trabalho aqui, você vai ver um monte de espelhamentos que foram feitos no computador. Então, pensa no outro como teu espelho. Tá? Porque quando você enxerga o que o outro está fazendo, ou a dificuldade do outro, na realidade é tua dificuldade também. Tá? E aí o que eu percebi é que quando as pessoas saem da imersão com essa disponibilidade para se atirarem na tinta do outro, tudo isso, tá? Se elas não têm vocabulário, elas acabam não usufruindo daquela experiência. O que é vocabulário? É você saber tudo que se refere. Você não vai escrever um livro se você não souber gramática, tá? Se você não tiver possibilidade de fluidez em fazer uma frase. A mesma coisa com artes, tá? Você não faz nenhum trabalho se você também não tiver um vocabulário, se você não conhecer os instrumentos, se você não conhecer esse material, se você não entender o que é, apesar de hoje a palavra elementos da linguagem visual se transformaram num pecado, né? Porque elas deixaram de existir, na realidade não. Você tem que entender o que é linha, como é a tua linha. Você tem que entender o que é superfície, como é que você se joga na superfície. E daí por diante. Você tem que entender o que é luz, o que é cor. Se você trabalha a luz ou se você trabalha a cor. Tá? Então, é importante esse vocabulário para você, de repente, se atirar na tinta e sair de lá com o pincel e a tela já preparada para trabalhar. Eu acho que nossos minutos estão contados. Então? Nós vamos fazer mais dois eventos, 2 conversas. Tá? Uma vai ser no dia 4, quarta-feira que vem. A Renata Zambuja, que é a curadora dessa exposição, nós vamos fazer uma visita guiada e depois conversar sobre questões relacionadas ao trabalho. E no dia 18 vai ser uma conversa com o Davi. Tá? Por quê? Porque nós temos 2 livros, Meu Pai, um Desconhecido, e o meu Do Chão para o Chão, aonde nós buscamos de formas muito diferentes a mesma coisa, a nossa relação afetiva com a nossa família, com a nossa memória. Tá? O nosso intermediador vai ser o psicanalista, e curioso, ele é crítico de arte, tá? João Freise. Tá? A gente está aqui com o Gero. Tá? O Gero, que é o nosso arquiteto, Gero Tavares, que é o arquiteto que fez a expografia das 3 exposições, mas eu nunca vi o Gero falar.
Você não faz falas? Não, nunca vi, Gero. Muito pouco. Muito pouco. A gente vai organizar para que você venha falar, tá? Por quê? Porque enxergar o mesmo trabalho em 3 lugares, em 3 espaços completamente diferentes e montar 3 exposições é uma outra forma de entendimento do trabalho do artista. E só foi possível fazer isso porque ele conhece o meu trabalho, ele me conhece. Então, importante também que a gente tenha, nos cercando na hora de montar uma exposição, pessoas que nos conheçam, tá? Não vai buscar nome de fulano de 100, que é famoso, que vai dar um up no meu trabalho, não dá nada, tá? Você tem que ter realmente ao teu redor gente que te conhece, gente que sabe como você pensa, como você trabalha. Em Brasília, as pessoas sabem o que eu penso. Eu, quando dei o meu livro, os meus esboços para o Gabriel, eu falei, Gabriel, você é livre. Ele precisa de me conhecer o suficiente para ser livre, para poder fazer uma ótima arte final do meu livro. Então, pensem sempre nisso, tá, gente? Se rodeiem de pessoas que você conhece, que te conhecem e que são capazes de te entender. Mergulhos, né? Mergulhos. mergulhos. Gratíssima por vocês todos estarem aqui. Gente, eu uso só calça comprida, eu resolvi comprar uma saia que tem essa bruta... Eu não sentei para comprar, entende? Eu fiquei em pé na frente do provador. E assim acho que fica mais simpático, não sei. Mas, enfim... gratíssima por vocês abrirem, gente, mais uma vez eu repito, na agenda de vocês, espaço para estarem aqui, tá? Espero que tenha compensado. Gratíssima ao Davi, gratíssima ao Sérgio, tá? São pessoas que, de repente, fazem parte do meu universo, desses amigos que eu não preciso de estar com eles toda hora, mas que a gente se entende, né? A gente sabe de coisas da alma de um do outro com o maior respeito possível. Muito obrigada ao Nibis, muito obrigada a Elaine Vieira, a minha produtora, a Roseli Vaz, tá? Muito grata. Elas foram essenciais para que a gente tivesse hoje montado esse espaço.